Capítulo 2º. Das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 15. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 6º da Lei nº 1.2846, de 2013. Inciso 1º. Multa, é. Inciso 2º. Publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 16. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 8.666, de 1993, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública e tenha ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 12, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no par. Seção 2ª. Da multa. Artigo 17. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1º. 1% a 12,5% havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. Inciso 2º. 1% a 12,5% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. Inciso 3º. 1% a 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Inciso 4º. 1% para a situação econômica do infrator com base na apresentação de índice de solvência geral ESG e de liquidez geral, LG superiores a 1 e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5º. 5% no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei nº 2.846, de 2013, em menos de 5 anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior, é. Inciso 6º. No caso dos contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados, na data da prática do ato lesivo, os seguintes percentuais. Alínea A. 1% em contratos acima de R$ 1.500.000. Alínea B. 2% em contratos acima de R$ 10.000.000. Alínea C. 3% em contratos acima de R$ 50.000.000. Alínea D. 4% em contratos acima de R$ 250.000.000. É. Alínea E. 5% em contratos acima de R$ 1 bilhão. Artigo 18. Do resultado da soma dos fatores do artigo 17 serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1º. 1% no caso de não consumação da infração. Inciso 2º. 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. Inciso 3º. 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Inciso 4º. 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo, é. Inciso 5º. 1% a 4% para comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4º.
Artigo 19. Na ausência de todos os fatores previstos nos artigo 17 e artigo 18 ou de o resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá, conforme o caso, a: Inciso 1º. 1/10% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos, ou. Inciso 2º. R$ 6.000, na hipótese do artigo 22. Artigo 20. A existência e quantificação dos fatores previstos nos artigo 17 e artigo 18, deverá ser apurada no PAR e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite. Inciso 1º. Mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no artigo 19, é. Inciso 2º. Máximo, o menor valor entre. Alínea A. 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos, ou. Alínea B. 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Parágrafo 3º. Para fins do cálculo do valor de que trata o parágrafo 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou dispendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 21. Ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União fixará a metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: Inciso 1º. Compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, é. Inciso 2º. Registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no país ou no estrangeiro. Artigo 22. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao da instauração ao PAR, os percentuais dos fatores indicados nos artigo 17 e artigo 18 incidirão. Inciso 1º. Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos, no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração ao PAR. Inciso 2º. Sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo, ou. Inciso 3º. Nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre R$ 6.000 e R$ 60 milhões. Artigo 23. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 1º.
O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo 2º. No caso de autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma da seção inciso 4º, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas.